Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ruja Podcast na Febratex Summit. E hoje está aqui com a gente, uma honra tê-lo aqui com a gente, Elvio Pompeu, presidente do grupo Febratex Group. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do seu Elvio e como ele começou esse empreendimento incrível que é a Febratex, um sucesso. Já tive o prazer de participar em várias edições e hoje nós estamos aqui na segunda edição do Summit, que é um sucesso também e uma ideia inovadora. Tudo bem, seu Elvio? Tudo bem, é um prazer estar com vocês e vocês estando conosco aqui para levar as informações, tudo aquilo que nós já fizemos e que estamos fazendo e que nós estamos promovendo para os próximos anos. Isso é muito legal. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores e o senhor me contava um pouquinho da história. Eu já tive, como eu disse, o prazer de participar em várias edições, eu vim já como gerente de marketing, diretor de marketing, já montei stand e hoje a gente está aqui com o podcast e é um prazer saber, conhecer um pouquinho mais essa história e eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, como começou tudo isso. É uma história muito bacana, tá? Porque em 79 eu fazia arquitetura e nós sempre fazíamos a parte de projetos, na época, o famoso cabrito que o pessoal chamavam, né? Das regularizações de obras, regularizações de projetos em Porto Alegre. E eu fui convidado, tá, pela companhia Mônaco de vinhos para trabalhar no setor de marketing. Eu disse, mas como é que eu vou trabalhar se eu não tomo vinho, eu não conheço vinho? Eu disse, não, Pompeu, tu tens que elaborar alguns tipos com o nosso setor de vendas. E eu me lembro assim que a gente projetou coisas assim, olha, o vinho é um mundo à parte. Foram 3 meses que eu trabalhei nesta área. Nós mandávamos contatos em restaurantes onde o pessoal não conseguia colocar os vinhos da marca e simplesmente o pessoal sentava, pedia a carta de vinhos, perguntava se tinha algum vinho XY. Na época era o Kidrich e o San Felician. Não tinha. Já tomei. Nós já sabíamos bom. que não tinha. Então o pessoal, olha, agradeço, mas eu estou levantando porque eu só tomo esse vinho. Bom, no outro dia tinha que ter o vinho. Com certeza vinha pedir de 2, 3, 4 caixas, né? Isso aí era. Então a gente vai aprendendo. Que boa, né? estratégia. Era uma estratégia assim, interessantíssima. E nesse período de 90, 120 dias que eu estive, havia um evento em Porto Alegre, em Esteio, onde é Expo Inter, que era multifeira. E a companhia Mônaco perguntou, olha, vocês em Porto Alegre têm que desenvolver, tu na parte de marketing, a nossa participação no stand com feira. Assim, stand, feira. Mas assim, quando eu falava em feira, era para comprar batata, cebola, alface. Não fazia nem ideia do que. Mas stand nem passava pela cabeça. Mas me passaram toda aquela necessidade e me deram uma verba, como toda a indústria, como toda o cliente, né? Aí quando eu fui ver espaço, montagem, o valor que me deram mal pagava o espaço. Ainda tem o tal famoso de stand, né? E eu me lembrava que eu passava ali na Ipiranga, sempre viajando, e vinho liga com massa, molhos. E nós tínhamos a famosa Adria, que até hoje ainda existe, né? E eu fui à Adria levando assim, uma necessidade de fazer alguma parceria, né? E estipulamos assim, algo maravilhoso. Então conseguimos com eles e estavam pagando praticamente o valor do espaço, nos cedendo toda a parte de cozinha, aquilo tudo. Então já temos, eu forneço o vinho, tu forneces a massa, mas nós temos que ter o stand. E a gente sempre quando passava ali pela Avenida Ipiranga, tinha uma empresa que fazia aquelas cabanas para a serra, de madeira. E eu me apresentei conversando, olha, preciso fazer isso, tal, e eles forneceram a cabana. Então nós tínhamos o quê? A cabana, a alimentação, o vinho, tudo. E já tinha agora? Simplesmente, tá? Foi o stand mais visitado, porque todas as noites nós fazíamos jantares
regado ao vinho. Então era desde governador, prefeitos de municípios que iam foi uma loucura. Ali foi a minha estreia em setor de feiras e eventos. Nesse final do período, a companhia Mônaco, ela foi incorporada pela Bodegas Argentina, tá? E o meu diretor colocou o cargo à disposição, automaticamente também estava fora, né? Aí tinha uma empresa que colocou um anúncio, isso é toda a minha história. A Expoglass, que era realmente uma empresa maravilhosa, um sistema Octanorm, solicitando vendedores técnicos. E eu fui lá, me candidatei, disse, olha, fiz isso na parte de feira, mas como eu já fazia arquitetura, no momento que tu começa a estudar todo um sistema modular como é o Octanorm, já tinha uma facilidade, vamos supor, de expressão gráfica. Então tu ia na frente de um cliente, começava a conversar, porque também naquela época era muitas coisas surgindo, novidades, informações. O Octanorm surgiu próximo dessa época ou é muito anterior? Não, é um sistema alemão já. Inclusive eu estive na Alemanha, né? É um sistema assim maravilhoso até hoje, é o número 1. E então tu tinha essa facilidade de ver a necessidade, vamos supor, de um cliente, de um expositor, futuro expositor, e tu fazia um esboço de uma planta baixa, de uma perspectiva, e assim que ficaria o teu stand. Você tinha essa facilidade. Até por fazer arquitetura. Já fazia arquitetura. Então tu começou a ter uma área assim que... E eu praticamente em 3 meses passei para supervisor, passei para gerente de área, tudo assim, e ficamos. A partir de um certo momento, eu fiquei ali mais ou menos em torno dos 9 meses, né? Foram praticamente 1 ano na minha vida que eu tive carteira assinada como funcionário, nunca mais não me adaptei. A partir de 80, nós começamos a ver, olha, tem mercado, tudo, acho que eu vou começar a trabalhar para mim, e abri a Pompeu Madeira Estandes, que é o meu sobrenome, né? Mas eu tinha um grande problema, porque com o sobrenome Madeira, né, o pessoal ligava. Mas tu trabalha só com madeira, tu vende madeira, tu vende assim, pô, eu não sou madeireira, então aí eu tive que passa a partir de agora Pompeu. Não é mais madeira, né? Então aí nós iniciamos, então tivemos 33 anos a empresa, né? E nesse meio tempo, assim, sempre um prestador de serviço, como um montador de stands, como projetos, com tudo, sempre gostamos de visualizar e visitar várias feiras, né? Olha, seria muito importante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, isso já estava em 2004, 2005, de nós realizarmos, de 84, 85, principalmente aqui na cidade de Caxias do Sul, nós fazíamos uma feira metal mecânica. Aí, num evento no Senai de Porto Alegre, do setor de soldagem, eu conheci mais 2 amigos, duas pessoas que tornamos amigos e sócios. Do setor de soldagem, o outro era o diretor do Senai, para fazermos uma feira metal mecânica em Caxias do Sul. Aí eu criei o nome, que na época era Febramec, e fizemos a primeira edição em 2007, depois 2009, 2011, desculpa, estou errado, em 87, 89, e depois, e assim foi, em 91, e fizemos, começamos, né? E quando eu vim para cá, para Blumenau, aí começamos a pesquisar áreas em 88, quando eu cheguei aqui para trazer uma feira metal mecânica para cá. O certo seria Joinville. Mas Joinville tinha um pavilhão muito pequeno, que é a Expoville, e nós viemos a Blumenau, poxa, o pavilhão aqui é realmente 3, 4 vezes maior. Na época tinha o pavilhão, o C, o B e o A, que era o famoso, que era aquele redondo que o pessoal chamava, né? Aí fizemos as feiras aqui, iniciamos, e 91 para 92, nós lançamos a Febratec, a Brasilmac aqui. Depois, em 91, fizemos a primeira edição da Febratex. Então antes não era só têxteis, antes era... Não, era metal mecânica que nós tínhamos também, né? Era a empresa EFEP que nós tínhamos, que nós montávamos. Estou assim, fazendo alguma retrospectiva, porque a poucas datas a gente mais ou menos se confunde. E a partir desse momento, tá, começamos, quando eu cheguei aqui em Blumenau, pô, impressionante, uma cidade que vive segmento têxtil e não tem nenhuma feira nesse setor. Aí criamos a Febratex.
Isso foi em 91, primeira edição. Fizemos 91 e 92. Em 92, nós tivemos na Brasilmac, no mês de maio, nós tivemos uma enchente aqui, que entrou 1,20 m de água no pavilhão C, que é o pavilhão aqui o 3. Né? Foi uma loucura, no meio da feira. A feira teve 2, 3 dias, assim, foi uma causa, assim. Eu estava comentando hoje, antes de falar contigo, com a vice-prefeita Maria Regina, dizendo, puxa, nós já passamos aqui, né, e eu, assim, fico impressionado e admiro muito o blumenauense, porque eu me lembro que nós ficamos 5 dias flagelados no Plaza, nós entramos de canoa no Plaza, ficamos 5 dias, eu me lembro assim, para a gente se comunicar em casa, não tinha celular, nós simplesmente, através de um rádio de comunicação com o Exército, nós informávamos o endereço, o telefone, e as pessoas informavam que nós estávamos aqui, isso aqui estavam todos vivos. É uma coisa assim, olha, só quem viveu que pode assim, avaliar. E o que eu aprendi, e admiro muito hoje, o blumenauense, as pessoas que moram aqui, com tudo aquilo que se passou, com aquela enchente, invasões de casa, perdas, questão de 4, 5 dias depois que a água baixa, a cidade está limpa. E o amor que a gente observa assim, do pessoal que mora em Blumenau, do reconhecimento que tem pela cidade, sabe que isso é muito, muito bonito. Com certeza. É uma coisa que eu admiro muito, né? E observo também, assim, até estava elogiando a prefeita Maria Regina, como também o próprio prefeito Mário Ideobrando. Sempre as administrações públicas aqui em Blumenau foram assim, profissionais que fizeram excelente administração. Né? Então todos, independente de partidos, né? Não cabe dizer isso. A gente como cliente, né? Sempre fomos muito bem recebidos, fomos sempre assim muito reconhecidos, e tínhamos essa parceria que até hoje nós estamos aqui. Mas voltando à minha história, né? Aí iniciamos aqui hoje com a marca Febratex já no caso. Com o grupo Febratex, né? Iniciamos a partir de 92 e nós tínhamos assim, engraçado, porque nós fizemos a primeira edição de 91, nós tínhamos 45 expositores. Na segunda edição nós tivemos 54, só inverteu os números. Você pode ter alguma coisa errada. Então não estávamos trabalhando errado. Né? Então onde é que nós estamos pecando? Aí que entra a importância das associações, dos sindicatos que representam. Nós viemos conversar com o pessoal da BIT em São Paulo, aqui com o pessoal do Sintex. Nós temos esse tipo de atividade, esse tipo de área. Nós simplesmente, no momento que nós começamos a identificar o público-alvo, identificar o expositor para a feira, nós estávamos trabalhando errado. Nós passamos de 45, 54 para 425 expositores. Isso no ano seguinte já? Em 93. Meu Deus. Tá, então foi uma evolução, um crescimento assim, que hoje nós estamos com 2.750 marcas para a edição agora de 24. E tem gente na fila. Tem, inclusive nós estamos aguardando. Bom, essa foi toda a evolução de uma Febratex, né? E é engraçado porque a gente participa de muitas feiras internacionais. Nós estamos agora na ITMA, então quando o pessoal vê um crachá, alguma coisa, Febratex, Blumenau. Então, a identidade, né? A associação assim, é impressionante, é maravilhoso isso, né? Esse casamento perfeito, né? E nós estamos aqui com vários palestrantes internacionais, Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos, e todos têm uma admiração. Como Blumenau é uma cidade assim que cativa, né? Então isso que vocês fazem, as pessoas que vivem aqui, tá? É algo assim de exemplar para todos, porque é uma cidade linda, uma cidade assim que está sempre em reforma, está sempre tentando melhorar, tem os seus problemas com toda a cidade grande de uma região, mas ela é cativa. Ela te vende assim uma imagem de segurança. Né? Isso é muito importante para nós hoje também como promotores de feira, porque no momento que tu levas esse tipo de segurança ao nosso expositor, ao nosso visitante, o pessoal se sente mais tranquilo de vir para cá. Isso é muito importante. Então há uma integração entre
a sociedade, a prefeitura, os empresários, os órgãos que fazem a cidade, tá? Essa integração, é muito bonito isso, tá? Olha, eu digo assim, eu admiro muito. E o que nós estamos fazendo aqui agora, trazendo a segunda edição do Summit, um projeto que foi idealizado antes pela Jordana e pelo Diomar, que é o esposo dela, né? E que o Diomar hoje está numa outra empresa multinacional, não teve como ajudá-la, mas ela incorporou, tá, todos aqueles seus objetivos de projetos, de ideias, talvez daqueles 3, 4 anos que estiveram em Porto, visitando eventos internacionais, aquilo que poderíamos trazer para o Grupo Febratex, está aqui, estamos vendo. É uma semente que vai dar ótimos frutos. E o que é mais importante, o próprio expositor reconhecer daquele trabalho que nós estamos fazendo, que é o de conteúdo, de informação, para que se dê resultado, né? Porque, quer queira ou não, a feira pode ser de máquinas, pode ser do conteúdo, mas ela tem que ter o aspecto comercial. Sim. Porque aonde o expositor faz o investimento, ele tem que ter um retorno. Isso certeza. Aí não adianta, já ficou muito bonito, meus parabéns, muito obrigado, mas e aí? Eu investi e não tenho retorno. Então é isso que nós estamos fazendo, então é isso que nós sempre nos preocupamos. Não só com as feiras daqui de Blumenau, como nós temos daqui a 15 dias, nós já estamos indo para Fortaleza para a oitava edição da Maquintex. Já visitei essa feira, já trabalhei nela, é muito bacana. Ela está totalmente lotada. Depois nós temos a Agrestex em Caruaru. Estamos lançando agora para o mês de maio do ano que vem em Americana, que nós já fizemos esse ano a Tecnotexto, que fazíamos em São Paulo, levamos para a Americana. O porquê disso? Facilitar a vida do nosso visitante. Nós temos que estar nas regiões do polo industriais. Ali tem muita indústria, né? É gigantesco, é tão grande não fazia sentido, quanto Blumenau. É algo assim impressionante, né? Um outro tipo da indústria, mais setor da tecelagem, do DN, mas também é tão forte contra aqui o nosso de malharia, cama, mesa e banho. Então, isso assim está dando resultados. Nós estamos lançando agora a Decora Expo, que é um evento onde tudo aquilo que a indústria têxtil produz para a indústria da decoração. Olha que legal. Ela é específica, não é aquele produto final, e sim aquilo da matéria-prima, então da parte de tecidos, de acessórios, mas tudo ligado à indústria têxtil. Então é uma identidade, porque a gente comenta, queira ou não, em tudo aquilo que a gente faz hoje, nosso dia a dia, está a indústria têxtil. Sim. Ela convive conosco. Sim. Ela está no carro, ela está na casa, ela está... Sempre. Então, são projetos que a gente está fazendo, sempre ligados à indústria têxtil, como também do surgimento da Saines, tá? Que hoje é uma feira, talvez seja a segunda maior feira hoje do Brasil, setor de comunicação, mas surgiu também do setor da impressão digital têxtil para o setor da comunicação. Então, por que nós fizemos a Saines junto com a Maquintex? Nós sabemos que a logística hoje, de sair de Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio, para o Nordeste é um custo muito alto. Então nós temos que unir o útil e o agradável. Então eu uno os dois segmentos no mesmo evento. Então ele atende tanto o segmento têxtil como o segmento de comunicação com um custo único. Isso é importante. Sim. Também é uma das preocupações, eu acho que tem que ter, vamos supor, do promotor de feira, visualizar e ver também o outro lado do balcão, que é do nosso expositor. Se colocar no lugar dele. Se colocar, sim, porque são despesas. Ele é importante, porque é numa feira onde tu tem, às vezes, em 4, 5 dias, às vezes tu tem 100, 150, 200, 300 contatos, que tu vai levar, às vezes, 6 meses ou um ano para dar conta. Então, é aquele tipo de momento. Não se pode nunca prometer a um expositor, vá para a feira que você vai vender. Não existe isso. Não existe. Mas existe o quê? De uma organização, de um planejamento, principalmente uma feira como uma Febratex, uma Maquintex, que são a Tecnotextil, a Agrestex, que são de equipamentos, máquinas. Então tu tens a parte de ar comprimido, energia, água. Então tu tem que dar toda a infraestrutura daquilo que tu promete para que aquele tipo de equipamento esteja em funcionamento. Porque tu não imagina os olhos das pessoas mais simples, de uma costureira, de uma atendente, de um auxiliar de costura, quando ela observa um equipamento em funcionamento, brilham os olhos. A alegria de poder visualizar, isso é uma aula prática
que ela leva para o resto da vida, porque eu canso de dizer, nada melhor do que tu conversares com aquele que está operando o teu equipamento. Porque ele vai te fazer as críticas, ele te fazer os elogios, aquilo que tu pode melhorar e aquilo que tu dá. É dali que vem a informação útil, né? É o contato direto. E isso é através de feira. Né? Tu tem esse tipo de liberdade. Então, é um sucesso muito grande, né? Esse tipo de integração. E o próprio reconhecimento do expositor, como também do público-alvo, que é o nosso visitante, que valeu a pena eu vir aqui investir e valeu a pena eu visitar uma feira da F100. Isso é muito legal. Seu Elvio, eu gostaria que o senhor enumerasse hoje quais são todos os produtos, não sei se vocês lidam dessa forma, ou empresas, né? São várias feiras. Eu gostaria que o senhor enumerasse todas elas para a gente e falasse um pouquinho mais sobre essa feira que está sendo lançada, a de Decor. Veja, nós hoje atendemos praticamente a indústria têxtil e confecção, né? São as feiras, a Febratex, a Tecnotêxtil, a Agrestex, Maquintex, a Signes, agora com a decoração, o Summit, né? O Summit, que o telefone não para, né? Isso é vida de empresário. Que na realidade ele traz essa parte do conteúdo, da parte, vamos supor, da teoria das informações, que muitas vezes numa feira como o setor de máquinas ele não tem. Então ele tem essa oportunidade, vamos supor assim, do setor, vamos supor, do tecido, né? Porque ali nós temos o quê? Que produz o fio. Aqui nós estamos tendo uma exposição também, vamos supor, na parte de tecidos. Então, nós temos aqui o pessoal do Amazonas que estão trazendo assim, produtos naturais, tá? Valorizando a esse trabalho que muitas vezes a gente nem sabia que existia. Né? Então, isso é importante. Até hoje eu estava com a vice-prefeita, levei para ela conhecer. O agradecimento dela assim, de estar assim, num evento onde ela está apresentando, demonstrando novas soluções de uma maneira assim, natural, né? Para que também a gente possa fazer isso para o mundo. E ela vai estar junto conosco agora, voltando a Decora Têxtil, porque no momento que tu tens esse tipo de fio, ela também tem o setor de cama, pode fazer cama, mesa e banho, decoração, mesa. Isso para nós é importante, que é uma integração hoje, e principalmente para aquele que nos visita, novas oportunidades, novas soluções para que ele tenha dentro da sua casa, ou na área, vamos supor, da indústria, ou na área do comércio. Isso que faz, vamos supor assim, o resultado e o sucesso que nós trabalhamos. Porque hoje um promotor de feira nada mais é do que um prestador de serviço que ele aproxima quem produz de quem precisa para se revender ou para o seu uso próprio. Essa é a nossa função. Então, fazer o elo, né? Muitas vezes eu brinco assim, nós temos que fazer bem feitinho um arroz com feijão. Deixa que a macarronata, o Eisbein, o expositor faça. Não somos nós. Nossa. Não, nós não temos que inventar. Vamos dar condição, né, para eles. Mas nós temos que dar todas as condições técnicas, de estrutura de local. Suporte. Tá? Todo um suporte elétrico, hidráulico, ar comprimido, para que os seus equipamentos funcionem. Porque numa Febratex, nós temos aqui na última edição, foram em torno de quase 6.000 equipamentos em funcionamento. É muita coisa. É muita energia para rodar tudo isso, né? É uma loucura, cara, é uma loucura, porque o que a gente faz? Dá todo esse tipo, esse suporte, e muitas vezes as pessoas não têm noção de toda uma logística que tem que fazer nos pavilhões. Então, desde a entrada de equipamentos, a segurança, o controle, né? Quem vê o show armado, né? Seu Elvio não imagina o que tem por trás. Não tem noção do que é, porque olha, eu, como digo, já estou há 43 anos nesta área assim, de eventos, né? Então daria para escrever, não de um livro, mas uma enciclopédia. Tá? Com certeza. Porque a gente já passou por tantas coisas, tantas experiências, e eu digo assim com toda tranquilidade, qualquer profissional que trabalhe com eventos, tá? Eu sei tudo, não, tu não sabe nada, porque a cada momento surge algo diferente. E aí que entra a importância de ter equipes de trabalho. Pô, nós temos hoje funcionários com 33, 35 anos de casa. Como eu disse, eu visitei várias feiras do senhor. Então, eu reconheço muita gente, né, que está aqui. É trabalho de equipe. Então, assim, cada um sai sabendo qual é a sua função, o que nós temos que fazer com a sua equipe de trabalho. E eu dou muita autonomia, tome decisão.
mesmo que uma decisão não seja a melhor que a gente tenha tomado, mas tu tomaste, não fica em cima do muro, porque a gente que está no setor de eventos, isso é uma bola de neve. Tu não tomou a primeira, vem a segunda, a terceira, tampouco tu não tem mais controle. Então elimina, não fica com isso te dando algum tipo de dor de cabeça e o que eu vou fazer amanhã. Não, define isso hoje. Amanhã tem outros problemas a ser resolvidos. E o que a gente vê, senhor, é um carinho muito especial, né? Todo mundo da equipe atende muito bem, recebe muito bem, ajuda muito bem. Então, assim, eu posso falar de carteirinha porque eu trabalhei em vários eventos, né, com vocês. E realmente, sim, vocês estão de parabéns. E eu gostaria, assim, a gente pode ficar aqui a tarde inteira, que o senhor tem um conteúdo incrível. A gente teria que fazer um episódio aí de umas 3 horas no mínimo. Mas eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre o Summit, né? Sobre essa ideia, porque o mundo está caminhando nessa direção do sustentável, da sustentabilidade, da responsabilidade. E aí, né, a gente tem a figura da Jordana, que vai estar com a gente também aqui, depois falando um pouquinho sobre isso, trazendo isso, né, para os expositores, para os visitantes, que é essa consciência e essa integração entre as cadeias, né? A responsabilidade entre as cadeias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto. Eu acho que já a sustentabilidade começa em casa, no momento que tu tens uns filhos, como o Elvio e a Jordana, que hoje são diretores comigo, mas a Mariana, que está surgindo, que é a mais nova, tá? Eles estão fazendo um trabalho fenomenal de continuidade, de pesquisa. Eu fico assim, sabes, muito... Acho que é orgulhoso, né? Muito orgulhoso, me sinto muito lisonjeado, assim como pai, fora o empresário. Uhum. Quando eu vejo, tá, esses projetos, essas pesquisas, porque nós iniciamos a conversa, eu sempre dei liberdade, tá, para que pesquisem, que tragam projetos novos. E muitas vezes me apelidam de ducha fria, né? Pensou nisso, pensou naquilo, né? Mas faz parte. Mas hoje, tá, principalmente a Jordana, que idealizou antes com o Diomar e esse evento, ela, com todo o apoio da empresa, mas ela foi realmente o comandante, vamos supor, de toda a equipe, muito orgulho, né? Porque tudo na vida hoje é uma questão, a expressão sustentabilidade. Mas se nós analisarmos, há 40 anos que eu estou no setor, no momento que tens o reaproveitamento, tu já é uma pessoa sustentável. Porque a maneira que nós temos hoje de vencer, de valorizar e de conquistar as coisas, é exatamente reaproveitar aquilo que tu estás produzindo. Que não tenha o mínimo de perda. Isso é sustentabilidade. Com a preocupação com o meio ambiente, com a preocupação com todos, com o ser humano. Valoriza as pessoas. E o que nós estamos trazendo para cá é esse tipo de trabalho. Hoje, de uma maneira mais ligada ao setor da indústria, porque quando o pessoal comenta, mas tem indústria têxtil, não, também tem indústrias de outros segmentos que estão aqui. Sim. Porque em tudo que nós estamos convivendo hoje, nós temos a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Por isso que, vamos pôr, a própria F100, através do trabalho da Jordana, do Elvinho e da própria Mariana, através, vamos por assim, de conseguirmos... É o primeiro evento que nós estamos hoje com uma bandeira, tá, sustentável. Então, desde o recolhimento. Então, é um trabalho assim que nós estamos introduzindo aos nossos funcionários, aos nossos prestadores de serviço, para que eles também nos ajudem, desde, vamos supor, de captar o lixo, de colocar num lugar para ser, vamos supor... As pequenas coisas, né? Tu começa a ter o costume. Tá? No momento que tu tens o costume de fazer, aquilo tu faz de uma maneira... um hábito depois. Tranquilamente. Mas esse é o nosso trabalho assim, que nós estamos fazendo. Tá? Eu acho que cada um tem uma função dentro da empresa. A Jordana hoje adotou esse setor, ela realmente que fala pela empresa sobre toda essa parte dos projetos, o que nós temos que fazer. E eu fico assim extremamente contente, orgulhoso, como a expressão que tu usaste, de ver aquilo que nós iniciamos, né? E que estão dando continuidade, mas uma continuidade assim, muito mais profissional, pelo reconhecimento do trabalho que tu faz. Isso é marcante.
tá? Digo assim, como cidadão, tá? De vê-los, tá? Fazendo esse tipo de trabalho, porque só assim a gente já tem a dificuldade de uma empresa familiar. Nós já estamos praticamente na segunda gestão, né? Geração da empresa que a gente está passando aos poucos, né? E eu fico tranquilo, né? Algumas coisas sempre a gente tem por experiência, né? Natural. Mas se adquire quando tu tens a boa vontade, quando tu tens uma formação, que eu digo assim, muito importante, moral, a transparência. Diga a verdade. Muitas vezes a verdade dói, mas diga a verdade, porque tu coloca a tua cabeça no travesseiro e dorme. Então isso é importante, e o próprio expositor, muitas vezes, ele sabe, no momento que tu trabalhas com franqueza, com transparência, ele se sente seguro. Sim. Pode dizer, porque a F100 é uma empresa séria. Quando dá, quando não dá, né? Não adianta. Não tem por que enganar, né? Não tem por que enganar, não tem por que enrolar. Porque hoje em dia, todos se falam, todos se comentam. Então, tu tens que ter um conceito profissional, tá? Daqui assim, são profissionais. A gente faz um esforço danado para isso. Já cometemos erros? Claro. Todo mundo mas é o erro que te leva ao acerto. Aproveita o erro para que não erres mais. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente nesse podcast, nesse episódio. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Para o pessoal de Blumenau, para o pessoal do Brasil, para os empresários, para os expositores e para os nossos visitantes, né? Fique à vontade. Em primeiro lugar, te agradeço a tua presença conosco. Isso é muito importante, levarmos por assim, aos nossos ouvintes, aos nossos expositores e visitantes uma história daquilo que nós estamos fazendo, mas principalmente acredite no Brasil, independente de quem esteja, se é de esquerda, centro ou direita, não interessa, porque eu digo há muito tempo isso. Eu estou há 43 anos, tive só 4 anos de um governo de extrema direita. O Brasil funcionou, o Brasil trabalha, tem dificuldades, mas nós vamos vencer. Tem que acreditar naquilo que é nossa indústria, acreditar naquilo que nós estamos fazendo e principalmente acreditar no brasileiro. Nós somos um povo diferente. Nós que estamos sempre viajando para o exterior, é impressionante a capacidade que nós temos de nos adequarmos em qualquer situação, em qualquer realidade. Porque nós somos um povo assim que somos ligados na parte da emoção. Isso talvez seja do sul-americano, mas o brasileiro em si, nós temos tudo, pessoal. Acredite. Se tem alguma coisa, ela passa, mas nós ficamos. Senhor, é um prazer muito grande ter o senhor aqui, tá? Muito obrigado. Gostei de conhecer a história, né? Que eu participo há bastante tempo, mas eu não, né? Primeira oportunidade que eu tenho de conhecer essa história linda de vocês, e parabéns pelos filhos, porque eu acredito que o senhor realmente deva estar orgulhoso e precisa, porque os meninos, além de ser família, ser pessoas de bem, são ótimos gestores. Eu tive o prazer de me relacionar mais com a Jordana nesses dias agora, que a gente está preparando o evento. Então o senhor está de parabéns, o Elvinho também, Mariana. Te agradeço, porque eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho o Elvinho, a Jordana, a Roberta, que nós está aqui, que faz medicina, que se forma esse ano. É a única que eu não conheço. Isso, que vai ser a nossa futura médica, a minha esposa, porque a Ana, o que acontece? A gente só consegue tudo isso porque a base de tudo na vida é a família. É a família. É uma coisa que eu sempre preservo e tenho. Tá? Se nós tivermos uma família, qualquer situação a gente passa, desde que nós sejamos unidos, transparentes, tá? E tenhamos a sustentabilidade familiar. E com essas palavras do seu Elvio Pompeu, eu gostaria de finalizar mais esse episódio do Ruja Podcast aqui na Febratex Summit. Foi um prazer tê-los com a gente e lembre-se sempre, na selva, ruja.